Bem-vindos a mais um vídeo do Conhecimentos da Humanidade e hoje nós vamos falar sobre tecnomagia. Não é magia, é tecnologia? Ou não é tecnologia, é magia? O que será que é isso? Tecnomagia é um termo que tem aparecido muito no meio mágico ultimamente. Você está caindo de paraquedas aqui, entenda que a magia é algo que existe há muito tempo na história da humanidade, ela foi sendo refinada, grandes autores apareceram para falar da magia, e a magia nada mais é do que uma forma de, através de um conhecimento, pode ser de um conhecimento externo, de um autoconhecimento, você mudar a sua realidade de uma maneira bem profunda. Você vai fazer isso através de ritos, através de evocações, através de uma série de procedimentos que normalmente são procedimentos ligados à utilização de rituais ou muito complexos ou mais simples e também de alguns objetos. Quem nunca viu uma varinha mágica? Quem nunca viu um cálice sagrado? Quem nunca viu uma espada mágica saindo da pedra? Esses objetos mágicos sempre povoaram a mente de todo mundo que trabalha com magia. Mas não só isso, a pemba, aquele giz usado na Umbanda, um grande instrumento mágico, as formas geométricas como quadrado, triângulo, círculo, o pentagrama, o hexagrama, também são formas geométricas muito usadas dentro da magia. Enfim, existe um monte de símbolos e um monte de coisas que, se a gente for pensar, não são tão novas assim. O atame, muito usado na magia cerimonial, é uma adaga. A adaga não é uma coisa que a gente usa hoje em dia na rua. Talvez na Idade Média você andasse com uma ali na cintura, mas hoje em dia não tanto. Varinha também, parece uma coisa meio Harry Potter, meio Idade Média, meio bruxos, meio Merlin. Você não vê ninguém andando com varinha na rua. Assim como um pantáculo, um pentáculo ou um cálice, enfim, esses instrumentos mágicos, eles não vêm de hoje, eles são mais antigos, eles vêm ganhando força dentro do imaginário mágico conforme a história vai passando. Então é muito comum quando você vê uma magia, que pode ser, por exemplo, numa encruzilhada ali, o que a gente chama às vezes de despacho, não é bem um despacho, mas é uma magia, é um ritual. Então às vezes a gente vê ali um frango, uma vela, uma cachaça, a gente vê em outro ritual mágico, velas, taças, formas geométricas, e aí raramente a gente vê ali numa magia um liquidificador. Ué, mas se o liquidificador representa a nossa capacidade de triturar coisas, por que não usar para destruir coisas que a gente não quer? Já que a magia trabalha muito com a linguagem simbólica. Será que isso é um vício nos símbolos do passado? Porque eles ficaram sendo martelados na nossa cabeça, e para você mostrar que você é um grande mago, para fazer aquele grande símbolo de uma magia poderosa, você precisa usar esses símbolos do passado? Isso faz sentido. Vamos supor, você está fazendo uma magia para alguém, para ajudar alguém. Aquela pessoa, ao ver aqueles símbolos, ao ver tudo aquilo, aquela pessoa passa a acreditar naquilo. Aquilo é um rito, aquilo é um psicodrama, aquilo faz com que o inconsciente daquela pessoa também compre aquela ideia, porque você está trabalhando com símbolos que são mágicos há séculos. Se você coloca lá um liquidificador no meio da magia, talvez a pessoa olhe e fale: ih, isso aí tá meio estranho, o cara colocou um liquidificador, cadê as velas, cadê os bodes, cadê as estrelas de 5 pontos, cadê os gatos fazendo rituais à meia-noite? Tá alguma coisa estranha. É aí que começa essa ideia da tecnomagia. Quando a gente entra no século XX, muito do que era magia tradicional começa a mudar. A gente tem novos sistemas aparecendo, novas provocações, a gente tem o New Age, a gente tem a Pop Magic, que nada mais é do que usar a própria cultura, os próprios símbolos da cultura pop, como esses ícones mágicos de aterramento de uma energia. Posso, em vez de usar um símbolo crístico como Krishna, eu posso usar o Superman, que é um símbolo que talvez esteja muito mais próximo da gente do que Krishna. Muitas pessoas que eu conheço nunca ouviram falar de Krishna, nem sabem quem é Krishna, mas o Superman com certeza elas sabem. Então esses símbolos se tornam mais fáceis de serem acessados. E lembrando que esses ícones, esses signos, né, como a gente chama na semiótica, o nome correto dos símbolos são os signos, eles são representações de um arquétipo. Então existe lá um grande arquétipo que ele é ilimitado de significados, mas para representar um pedacinho dele eu trago ali um super-herói, por exemplo. Então olha só, Pop Magic é uma magia, depois vem a magia do caos com seu Libernu, com seu psiconauta, com uma série de outras formas em que a magia do caos foi se desenvolvendo, e aí a gente está chegando agora no momento em que a tecnologia tem nos provocado muito sobre o que é a magia. Então aqui eu quero dividir essa tecnomagia em duas partes. A primeira é justamente usar tecnologias como um liquidificador, como um cortador de grama, como um funil dentro de uma magia. São tecnologias mais modernas, tem uma simbologia muito forte de uma função associada, e a gente pode associar essa função dentro de uma magia. Então, será que para, por exemplo, você filtrar
as suas emoções, porque você tá com muita raiva, não sabe o que é real e o que não é, não sabe se essa raiva por uma pessoa é realmente uma raiva real ou você tá exagerando, e você quer filtrar, você vai usar um coador de pano, ou você pode usar, por exemplo, um coador moderno de papel, naquela estrutura de plástico onde vai o coador. Pra que eu vou ter que procurar um coador de pano, né, que vinha naquelas cestinhas, algo que é muito difícil de encontrar? Se eu tenho em casa, às vezes, ali já o coadorzinho de papel, a função é a mesma. Se a função é a mesma, a representação simbólica acaba sendo a mesma. Essa representação do signo é a mesma coisa, principalmente para o nosso inconsciente, que é o maior agente das ações de transformação que uma magia provoca. O nosso consciente pede, o nosso consciente age, mas é o inconsciente que nos sabota do lado bom para que a gente consiga se dirigir para o resultado daquela magia. Então, se os símbolos têm a mesma função, por que a gente não usa? Por que, por exemplo, para representar alguma coisa musical, em vez de eu usar um violão ou uma viola, eu não posso usar uma guitarra? Dependendo do tipo de ação que eu queira realizar, eu posso trocar. Eu posso usar um violino, por exemplo, uma coisa mais emocional, para lidar com emoções profundas e trazê-las para fora. Eu posso usar uma guitarra que tem um som mais estridente para extravasar alguma energia. Eu posso usar, então, esse primeiro pilar tecnológico de colocar objetos do nosso dia a dia dentro de uma magia para representar algo, porque estão mais à mão. A segunda parte da tecnomagia que eu quero entrar é o que a gente tem visto agora, mais abertamente, sobre o tal do metaverso. Muita gente não deve saber, mas eu trabalho no mercado de tecnologia e trabalho vendo muito dessas tecnologias. Já não é de hoje que eu vejo o metaverso, já é alguma coisa que já tem alguns anos. Já não é de hoje que eu vejo hologramas, já não é de hoje que eu vejo tecnologias incríveis dentro desse meio tecnológico e coisas que ainda não saíram para o mercado, vamos dizer assim, ou para o público que está fora da tecnologia ainda não conhece isso também. Pra vocês terem uma ideia, eu vi um evento uma vez em que a pessoa estava no centro de um palco apresentando o evento falando em chinês. Era uma mulher, provavelmente uma americana, falando em chinês. Ok. E bem aquele estereótipo americano, né? O branco, loira. E aí, de repente, ela entra no palco. E aí você olha e fala, opa, tem duas pessoas. E ela começa a falar inglês. A gente tava até aquele momento assistindo um holograma dela, em que ela estava nos bastidores, falando inglês, e a tecnologia estava projetando o holograma e automaticamente traduzindo para o chinês com a voz dela. Isso num auditório ali que devia ter umas 50 mil pessoas. Então, esse tipo de tecnologia já existe há uns 5 anos, 6 anos, e a gente fala, o dia que tiver holograma, já tem e já faz isso, inclusive. Então, assim, essas tecnologias, elas já são uma realidade. O metaverso já é uma realidade. O que vai acontecer agora é ele ser popularizado. Quais são os grandes objetivos? Transformar o mundo de negócios, que está cada vez mais globalizado, numa coisa mais íntima. Por exemplo, eu tenho reuniões com pessoas fora do Brasil, pessoas que eu nunca encontrei pessoalmente, mas dentro de um metaverso a gente vai estar se vendo dentro de uma sala de reunião, e toda aquela coisa que a gente tem da sala de reunião, de sentir as nuances, da conversa, da negociação, de ver as reações, do aperto de mão, a gente vai ter dentro do metaverso. Mas não é só isso. Uma grande área de exploração do metaverso vai ser a diversão, vai ser o lazer. As pessoas vão poder construir suas casas, comprar terrenos na lua, criar o seu próprio avatar da forma com que elas se enxergam, e é aí que entra o lance da magia. Muito do que a gente faz da magia, e muito do que a gente fala, principalmente aqui no canal sobre isso, é que a magia ela precisa passar por etapas, e a etapa final é a manifestação no plano físico, ou seja, ela precisa da mão de obra, a mão na massa, para que a coisa aconteça. Ela precisa do rito, ela precisa do ritual, ela precisa do verbo, ela precisa às vezes de um objeto para que aquilo potencialize o efeito, enfim, ela precisa do mundo material, porque ela vai mudar a realidade material, e para mudar a realidade material ela tem que ser feita no mundo material e provavelmente usando meios do mundo material. Quando a gente avança na magia, a gente começa a ouvir sobre plano astral, formas pensamento, templo astral. O que é isso? Como se existisse um plano onde toda a matéria ela é moldada antes de se tornar matéria. Para algumas pessoas esse pode ser o mundo da imaginação, onde tudo que você imagina está criado, pelo menos dentro da sua mente já passou a existir. Mas enquanto não virar algo físico palpável, mais subjetivo, ou no caso de uma ideia, ela ser verbalizada para se tornar algo perceptível, enquanto isso não acontece, tá só nesse mundo. Mundo esse onde você cria seus castelos, seus dragões, seus heróis, seus demônios, você cria tudo nesse mundo. E dentro desses exercícios no mundo mágico,
tecnológico, a gente pode, por exemplo, criar um templo nesse mundo astral. Então a gente vai até o plano astral através de um exercício específico, cria um templo, que é um local onde a gente pode ir, pode meditar, pode fazer magias. Com o tempo, o que é dito pelos magistas sobre esse templo astral? Que com o tempo, você vai sempre lá e você sente textura, cheiro, temperatura, você realmente visualiza aquilo como uma verdade e aquilo de alguma forma toca o plano físico. Então existe uma ponte muito tênue entre o seu plano astral e o plano físico, e é isso que faz com que muito do que você realiza no seu plano astral, depois de muito tempo de condensação dessa imagem e dessa ideia e dessa forma, depois de muito tempo, você cria essa fagulhinha, essa pontezinha que liga até o plano físico, e aí o que você costuma fazer de magia no plano astral tem efeito no plano físico. Então a gente já tem um pouco desse metaverso na magia. Só quando a gente está falando do metaverso tecnológico, a gente está falando basicamente em viver dentro de um servidor, ou de vários servidores na nuvem, que nada mais são do que servidores físicos, que a gente acessa para ter ali acesso a algum tipo de informação. Então imagina mega servidores, prédios inteiros de servidores, onde pessoas estão acessando ali para ter ali um contato com outras pessoas no universo virtual. E aí vem a grande pergunta: se esse universo ele é virtual, ele não é real, a magia funcionaria nesse universo? Porque o plano astral parte-se do princípio de que você vai criando aquilo num plano que já existe. Esse plano astral, ele é um plano muito próximo do plano físico, ou seja, a gente está falando de uma cadeia de acontecimentos, onde o plano astral é a última etapa antes da manifestação. Esse plano virtual, esse metaverso, ele não entra ainda nessa lógica espiritualista mais antiga de ter essa cadeia. Mas será que pela força do pensamento, pela criação e pela visualização daquilo ali, atingindo diretamente o nosso cérebro, principalmente através da audição e da visão, que são os dois sentidos que a gente consegue mais atender dentro dessa ideia de metaverso, será que aquilo não se torna até mais real do que o templo astral? Se eu criar um templo mágico lá dentro e realizar uma magia lá dentro com pessoas que estão também dentro desse templo, eu estou automaticamente criando ali um ritual, um psicodrama que a pessoa está vivendo como se ela estivesse vivendo pessoalmente. E às vezes pela tecnologia eu consigo criar coisas que eu não conseguiria no mundo real, no mundo físico. E aí eu posso potencializar esses rituais, esses psicodramas a níveis talvez que a gente não consiga imaginar ainda. E isso pode causar profundas mudanças nas pessoas. E aí, como é que eu posso dizer que isso não é magia? Então talvez o mundo virtual não seja um mundo onde eu vou realizar uma magia que vai mudar aquela realidade, ou vai mudar minha realidade através de um dos caminhos que a magia trabalha, mas pode mudar através do outro caminho. Lembra que eu falei que a magia é a forma da gente mudar a realidade através do conhecimento e do autoconhecimento? O conhecimento ele vai muito para fora. Eu busco ele fora para construir e eu devolvo ele para o mundo. O autoconhecimento, eu busco ele dentro e fora, mas para mudar o meu mundo interno. E aí talvez seja esse o ponto em que a magia, a tal da tecnomagia, possa atingir. A mudança não vai ser, por exemplo, de o seu currículo chegar na mão da pessoa certa, que uma magia faria isso. Talvez o resultado dessa tecnomagia seja você mudar através daquele ritual, daquela situação, mudar de forma tão profunda, tão verdadeira, que você vai mudar a sua forma de olhar para o mundo, inclusive de entrar numa entrevista de emprego. De repente esse era o seu objetivo da magia. Então olha que bacana, como a gente pode começar a entender esse uso da tecnologia não como algo que vai estragar a magia tradicional, mas como algo que pode agregar ferramentas mais ricas para esse processo. É que eu tô falando de magia, porque eu tô falando de tecnomagia, mas deixa isso expandir no seu universo. Deixa você pensar em você fazer uma psicanálise com qualquer pessoa no mundo, se sentindo dentro da sala e não por teleconferência. Imagina você assistindo um vídeo do Conhecimentos da Humanidade com o Léo e o Bruno na sua sala. Não esqueça de deixar uns salgadinhos, umas batatas se for receber a gente em casa. Mas imagina que legal se você estivesse num ambiente criado pelo Conhecimentos da Humanidade, que você coloca o seu óculos virtual com o seu fone e você tá conversando com a gente. De verdade, a gente tá ali na sua frente. Ou talvez não precisa ser eu e o Bruno, mas você vai estar com o seu ídolo lá, que é um músico, um rockstar, um cientista, enfim, um escritor, quem você quiser. Imagina ter esse tipo de possibilidade e o quanto isso pode ser transformador. Imagina eu que sou fã do YouTube, um dia colocar essa realidade virtual e assistir um show do YouTube no palco, vendo os caras tocando e cantando ali do lado. Imagina
o tanto que isso pode ser transformador. E essa transformação vai transformar você. E se você é agente da mudança do mundo ao seu redor, essa mudança é mágica. Então essa transformação que pode acontecer no metaverso e ter um efeito direto no mundo real pode ser considerado magia. Então olha só, fica a provocação. Tem muita coisa legal para acontecer, tecnologicamente falando. Tenho visto umas coisas incríveis aparecendo. A gente ainda vai ver muita coisa muito bacana aparecendo nesse sentido. E como toda ferramenta, a gente pode dar o uso que a gente quiser para ela. Se você for inteligente, vai usar essas ferramentas para o seu bem, para sua autotransformação, ok? Ferramentas não têm morais, lembra? Somos nós humanos que fazemos mau uso dela ou bom uso dela. Então, sejamos exemplos de bom uso para essas ferramentas, usemos elas das melhores maneiras possíveis. A gente não controla todo mundo, não controla o que todo mundo faz, mas pelo menos dentro da nossa realidade, a gente consegue controlar as escolhas que a gente tem. E são através delas que a gente consegue, inclusive, mudar aquela ponta da sociedade em que faz talvez um mau uso de certas coisas. Beleza? Fica aqui a provocação. Se você tem alguma ideia de tecnologia, do que daria para fazer magia com tecnologia, aproveita aqui os comentários, coloca isso aí. Não esqueça que a gente tem vários cursos no canal falando sobre magia. Ainda quero abordar um curso para falar de magia e tecnologia. A gente vai ter um curso desse no futuro, em breve. Curta, compartilhe, se inscreve no canal, passa para todo mundo e a gente se vê num próximo vídeo. Esfirras reais e virtuais para todos vocês. Um beijo no coração, espero que vocês sintam um pouco do amor que eu passo para vocês no conhecimento que eu passo aqui nos vídeos, mesmo que seja virtualmente falando. Um beijo, até a próxima!